Não está saindo o áudio, professor. Alô? Oh, que coisa. Você vê, né? Às vezes a dificuldade tem que acontecer, né? Já não basta a dificuldade que a gente já tinha, agora vem o negócio do microfone, né? Do nada. Todos os demônios pelas ruas, né? Ah, então, gente, aconteceu, né? Enfim, de eu ter tido a, a situação, né? Do nascimento da minha filha, da Helena. Era para acontecer nessa semana, mas teve o problema da bolsa, né, que assim não resistiu, vamos dizer assim, não foi suficiente programar a data, ela teve que ser antecipada, né? Mas no fim deu tudo certo, passamos aí esses primeiros dias bem difíceis, em termos, obviamente, de sono, adaptação mútua, né? Obrigado, gente. E então, o meu plano para hoje é meio que, assim, com toda a clareza do mundo, empurrar um pouco com a barriga, sabe? Porque tem que continuar um pouco mais essa adaptação aí mais uns dias, por causa do fato de também ter, como ocorreu esse rompimento de bolsa antes das contrações, acabou tendo que ser cesárea, e aí esse movimento de pós-operatório impede minha esposa de fazer qualquer coisa fisicamente, né? Então eu estou aproveitando basicamente
a ajuda, né, da minha filha mais velha e tal. E é o que temos para hoje, infelizmente. Tá? Então, eu queria pedir desculpas a vocês pelo fato de eu não ter. Vai ser bem difícil, né, fazer essas aulas presencialmente em função da ideia do deslocamento, né, que tornaria absolutamente impossível a realização. Seria o caso daí de cancelar a aula. Mas eu acho que a gente pode aproveitar um pouquinho, se vocês concordarem, ficar aqui um período um pouco mais curto de tempo e finalizar essa discussão sobre indústria cultural, apenas para reforçar alguns argumentos, né? E então, na sequência, daí na semana que vem, a gente dá uma continuidade melhor, avança um pouquinho em relação aos problemas, né? Enfim, o principal problema, né, que nós estávamos considerando em relação a essa discussão de indústria cultural é que, de fato, um argumento em relação ao problema da arte seria de que a indústria cultural contaminaria, né, a arte com essa ideia de comércio, com essa ideia de tornar a arte um produto, né, um produto comercializável. E com isso, naturalmente, os propósitos da arte se modificariam e não seriam mais a criação em si, né, livre, o livre jogo, né, de representações, de conceitos, ou de um ponto de vista mais romântico, né, a livre inspiração, a livre experiência, né, do ato artístico, de um ponto de vista, seja como for, né, do interesse do criador, e passaria a existir, então, um interesse do mercado, né, como existiria, por exemplo, nas questões relativas à economia, à política, né? Então a arte estaria envolvida com isso. E nos argumentos do Adorno, esse problema da política é um problema bastante sério que precisa ser considerado também, tá? Que é a ideia, né, desse fator econômico. Olha só que interessante, né? Tudo bem, a arte ela é prejudicada pelo comércio, mas há ainda um agravante. O que vocês imaginam que seja esse agravante? Já que a gente está falando que a economia determina também relações sociais e políticas mais amplas, né? E que a arte acabaria no meio disso. Isso tem a ver com os nossos resultados de aprendizagem. Olha só, estou dando todas as dicas para acelerar o processo. Daqui a pouco eu estou falando tudo de novo, né? Os nossos objetivos de aprendizagem guardam relação, né, em identificar os vínculos, né, da arte também com o problema da moral e com o problema justamente da política, né? E o que vocês acham que, em termos econômicos, acaba também se relacionando aí com essa questão da indústria cultural? Já dei todas as dicas, todas as peças no tabuleiro. Nós já até comentamos um pouco sobre isso, mas sem comentar diretamente sobre as opiniões do Adorno sobre isso. Alguém se habilita a um comentário? Elitização da arte é um fato, né? É um fato, mas aí ligado mais à ideia do puro comércio, né? E a ideia dos espaços, mas isso tem relação, quando você fala, Juliano, elitização da arte, isso tem relação, afinal de contas, com o quê, né? Quando a gente fala de uma elite, né? A elite ela não é propriamente, né, uma elite aristocrática de pessoas que realmente entendem de arte, embora isso exista também.
Eu, nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, né, com, com arte, e quando eu comecei a me envolver com esse mundo da arte, comecei a me envolver também com esse mundo do mercado da arte. Então é praticamente indissociável, né? Mas aí eu cheguei, por exemplo, em São Paulo, para conviver um pouco com alguns artistas conhecidos, né? E eles me levaram, né? Um deles especificamente me levou na casa de um casal que era conhecido, que eram consumidores da arte dele, vamos dizer assim. Compravam obras de arte dele. Um artista muito famoso, tá? De artes visuais. Ele me levou lá e eu fiquei absolutamente impressionado com aquele casal. Porque eles eram pessoas ricas, né? Mas eram pessoas refinadas, que conheciam de fato a arte, que realmente sabiam conversar com o artista de igual para igual e tinham, né, uma apreciação, e tinham delicadeza, tinham sensibilidade. Não eram pessoas brutais que apenas compravam obras para pendurar na parede, sabe? Para dizer que tinham cultura, tal. Personagens de Molière, né, o burguês fidalgo, que o cara ele não quer ser só rico, ele quer ser bem considerado, né, como uma pessoa educada, não é isso. Eram pessoas que realmente tinham interesse, que realmente tinham, de fato, assim, né, usavam o dinheiro porque eles tinham, mas ao mesmo tempo tinham o convívio, né, com a arte, tinham, enfim, amizade pelos artistas, tinham amizade pela arte, realmente tinham. Então, isso aí seria uma espécie de elite mais legítima, né? Afinal de contas, uma elite que reuniria os elementos necessários para talvez ser de fato considerada uma elite. Pessoas humanizadas, pessoas que enfim, né? Não são racistas, não são homofóbicas, não são preconceituosas, não têm assim propriamente vamos dizer assim, uma separação, né, muito grande, apesar do dinheiro. Não tratam as pessoas mal, não convivem de um ponto de vista de cima para baixo, essas coisas assim, né? Então daria para conviver normalmente com essas pessoas sem nenhum abalo, vamos dizer assim. Mas é uma elite restrita, né? Pessoas que têm. Pensou na questão do acesso, né? Então, isso é um problema de que natureza, Juliana? Quando a gente separa as coisas em classes, né? Porque uma coisa é essa exceção desse casal, né? Eles são uma exceção, ainda mais no Brasil, né? Essa mentalidade colonial da nossa pseudo-elite. De que natureza? Quando a gente fala em classe, em termos marxistas, a gente está falando em, né? É um problema econômico, basicamente, mas também é um problema de natureza política. Ainda bem, Juliana, que você me ajudou. Né? É um problema de natureza política, sim, né? Porque o que o Adorno está tentando chamar a atenção também é uma coisa de duas naturezas, assim, né? Uma é essa natureza do acesso que você está falando, né? Quer dizer, há uma desigualdade do acesso aos bens culturais em função do fato de que as pessoas estão envolvidas com a necessidade, ou seja, com problemas econômicos, mas que também estão relacionados com problemas políticos, né? Porque há uma dissociação na sociedade, na sociedade mundial, na verdade, né? Uma sociedade sem classes, ela ainda é uma sociedade utópica, né? Uma coisa é você forçar uma sociedade a ser uma sociedade sem classes. Outra coisa é você atingir kantianamente, né? Uma sociedade cosmopolita, uma sociedade que, de um modo mais abrangente, compreenda, né, a necessidade de acabar com a desigualdade, a necessidade
de distribuir esses bens culturais, né, igualmente para toda a população, acabar com as fronteiras, né, que as pessoas tenham um convívio, né, mais de acordo com essa ideia de cosmopolitismo, né? Agora, a realidade não é essa. A realidade é que a gente está cheio de fronteira, está cheio de classe social, está cheio de barreiras para acesso aos bens. Isso já é um elemento, né? Então, quando existe esse, esse acesso, né, aos bens culturais, eles acontecem já por instâncias manipuladas, ou seja, entregam de um modo mais abrangente coisas que de certa maneira, direcionam o povo a consumir produtos, objetos culturais que não são propriamente objetos espontâneos, né? Mas sim objetos teleguiados, objetos que visam justamente, no contexto da sociedade, um certo grau de manipulação daquilo que as pessoas mais pobres, por exemplo, vão ter acesso. No Brasil a gente teve, né, e tem alguma coisa interessante nesse sentido, que é o fato de brotarem das raízes culturais do próprio povo brasileiro muitas manifestações culturais autênticas e que são, de certa maneira, abafadas por essa indústria cultural e cada vez mais vão sendo abafadas, né? Mas existem. Cito assim, o samba no Rio de Janeiro, obviamente, né, nesse período aí do século XX até o nosso ano atual, de 2021, teve inúmeras manifestações, né, de grandeza, enfim, de exuberância, e isso foi uma coisa que produziu um acontecimento artístico como um todo, né, de abrangência mundial. É algo que surge, que tem um berço autêntico no contexto da população mais abrangente, né? Tem o Partido Alto, tem muitas coisas, só que desde o início isso teve uma relação com o fato do samba ter tido também um tipo de penetração social, veio pareado com o surgimento do rádio, meio de comunicação de massa, que também foi utilizado pelos políticos como Getúlio Vargas, por exemplo, para ganhar eleições, né? Também foi utilizado para vender sabão em pó, também foi utilizado para fazer um monte de coisas, e o samba estava lá no meio, né? Como um elemento nesse contexto de uma indústria, de um modo geral, e entra como indústria cultural, né? Então, o que acontece, né? Tanto no rádio como na televisão e na internet. Normalmente as pessoas pensam que a programação é interrompida pelos comerciais, né? Mas uma coisa que um amigo e professor meu chamado Walter Jorge Durst, né, comentou comigo uma vez, e isso é inesquecível para mim, isso já ocorreu há mais de 40 anos atrás, e ele me falando, é muito nítido assim na imagem dele, o sorriso irônico e um homem de televisão, né, que escreveu, por exemplo, a novela Gabriela, baseada na obra do Jorge Amado, né, uma novela com a Sônia Braga, que fez muito sucesso, e outras também. Ele fazia um seriado, por exemplo, chamado Carga Pesada, com Estênio Garcia, que foi um sucesso também na televisão, aquelas séries que passavam mais tarde na Globo e tal, e que era muito assistido, né? Que eram dois caminhoneiros que tinham lá, né, suas aventuras Brasil afora. Então era um jeito de unir essa expressão, né, do povo brasileiro dentro de uma Globo, né, um negócio totalmente comercial e tal. Mas o que ele me falou? Bom, normalmente as pessoas acham que a programação é interrompida pelos comerciais. Na verdade, os comerciais é que são interrompidos pela programação, né?
A televisão, né, é precisamente, né, um monte de comerciais intercalados por programação. E qual que é o objetivo da programação? Atrair as pessoas para assistir os comerciais. Não é outro. Né? Agora, isso não impede, né, e aí vem o outro lado, né, do pêndulo, não impede que existam coisas boas que sejam exibidas, mas elas sempre são interrompidas pelos comerciais. Isso que a gente acha, né? Mas na verdade, não. A programação é que é uma interrupção dos comerciais. Tanto assim que tem emissoras, né, da TV a cabo, por exemplo, que tem muito mais tempo de intervalo comercial e repetem aqueles mesmos comerciais 200 mil vezes, né? E o tempo de programação é bem curtinho. E eles ficam te segurando, como se fosse um anzol, assim, né? Você quer assistir aquela programação, então você fica vendo aqueles comerciais umas 300 vezes. Isso é uma lavagem cerebral, né, de certa maneira. Então tem esse aspecto, né, que o Adorno comenta, que mesmo que o objeto em si da programação seja um objeto bacana, né, ele é, vamos dizer assim, dessacralizado, né, enquanto objeto artístico, por essas interrupções, né, pelo meio comercial, né. No cinema e no jazz, isso também era um pouco evidente. O Alfred Hitchcock, que era um homem da indústria americana, do cinema, da indústria mesmo, barra pesada, Hollywood, sistema de atores, tudo aquilo, máquina de fazer dinheiro pelo mundo afora, né? Deu muito dinheiro para aqueles barões lá do cinema americano. A definição de cinema do Alfred Hitchcock era irônica, né? Mas ao mesmo tempo profundamente verdadeira, né? Perguntaram para ele, o Truffaut, né, outro cineasta francês da novela Vague, perguntou para ele, num livro de entrevista, assim, qual é a sua definição de cinema? O Hitchcock virou para ele e falou assim, olha, é um monte de cadeiras vazias numa sala de exibição que a gente tem que encher de qualquer jeito. Olha a definição anti-artística de um artista, né? Não há como negar que o Hitchcock fosse um tremendo de um artista. É só assistir Psicose, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta. Não há como negar, né? Ele tinha um gênio criativo, né, para resolver problemas. E como que eu vou realizar essa cena? Que são profundamente artísticos, né? Um gênio de marca maior. Isso foi reconhecido pelos cineastas franceses e tudo mais, né? Então, a definição dele de certo modo, é pragmática pelo seguinte, olha, se vocês quiserem ver esses bons filmes que vocês assistem, né, isso vai significar que as salas de exibições vão ter que estar cheias, porque senão não financiam mais os meus filmes. O sistema não põe dinheiro em quem não leva a gente para a sala de exibição, né? Você pode até ser um artista, mas você tem que encher a sala de exibição. Basicamente, esse é o problema, né? Bom, para a maioria, né, vai ser uma coisa pragmática assim, né? Eu tenho que fazer os filmes com uma certa duração. Spielberg, né? ET, né? Eu tenho que fazer o filme com uma certa duração, com um certo apelo comercial. A inspiração de Walt Disney pro, pro Spielberg é muito forte e de outros cineastas também, porque o Disney de certa maneira ele conseguiu equilibrar esses aspectos, né? E fazer coisas que são discutidas como arte dentro de um ambiente comercial. Hitchcock também. O Hitchcock ele teve que ser recuperado como artista, porque exatamente pelo sucesso comercial dele, nos Estados Unidos ninguém o considerava um artista. Tinha lá um cinema não comercial, um cinema de resistência,
né? Que geralmente fazia filme em preto e branco, porque era mais barato, e aí buscava financiamento assim, só para fazer o filme. Né? Na Europa, a mesma coisa. Então, essas pessoas consideravam gente como Hitchcock não artistas, eram só gente do cinemão comercial. Né? E o Truffaut foi um dos cineastas que, nos anos 60, recupera a imagem do Hitchcock como um artista. Né? Teve que ser recuperada essa imagem, exatamente por causa dessa visão, né, de que se o sujeito está muito envolvido ali com o comércio, ele não é um artista. Né? E aí o Truffaut foi obrigado a reconhecer, assistindo os filmes do Hitchcock, que apesar dele ser um sucesso comercial, ele era um grande artista. Né? Embora o próprio Hitchcock não estivesse se importando lá grande coisa com isso. Ele se considerava um homem da indústria. Que bom que vocês me consideram um artista, mas eu sou um cineasta comercial. Entende? Olha só que interessante esse elemento. Né? Ah, de fato, tem esse ponto de vista político, então, né? Que é a. Exatamente. Tanto assim que ele acabou fazendo um filme de baixo orçamento. Né? Então, quer dizer, reduz um pouco o investimento, daí aceitam fazer. Né? Tipo assim, a queda não vai ser tão grande. E ele se torturava se perguntando se aquilo ali faria sentido para o público. Né? O Adorno é um artista de verdade, não iria se preocupar com isso. Né? Ele iria impor a sua arte e pronto. Né? Tipo o Glauber Rocha, que a gente estava vendo. Né? O Glauber Rocha, olha, ele não estava lá muito aí com o sucesso comercial dos filmes dele. Né? Se impôs como artista no cinema. Né? Mas assim, você não vai dizer assim que o Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol foram filmes assim que, uau, né? O Menino da Porteira fez muito mais sucesso do que os filmes do Glauber Rocha, né? Do Sérgio Reis. O Menino da Porteira dobrava quadra, tinha 3 quadras de fila para fora do cinema, porque os cinemas eram de rua, né? Assim, o pessoal ficava na fila para poder ver a sessão da noite de um filme, assim, se vocês forem assistir, ele tem um apelo, né, assim, comercial, mas dificilmente poderia ser considerado um filme de arte, né? Sem preconceito contra o filme, mas assim, assistindo o filme, você não tem exatamente uma percepção artística dele. É uma narrativa convencional, melodramática, como se fosse uma novela da Globo. Embora algumas novelas da Globo também sejam mais interessantes, né, do ponto de vista artístico do que outras, né? Mas aquela novela convencional da Globo, que não tem grande pretensão artística, né? E de fato, né, você pode produzir filmes sem pretensão artística. E você pode ter também filmes sem pretensão artística, onde há um grande artista no meio, tipo o Grande Otelo nos seus filmes, da Atlântida, da Cinédia, né? Eram filmes comerciais, eles visavam lucro comercial, tanto que essas pequenas indústrias brasileiras do cinema, elas persistiram por décadas fazendo filmes. Né? E o objetivo, obviamente, era encher a sala de exibição e não produzir filmes artísticos. Né? Os, os filmes produzidos por eles, muito pouca coisa se salva artisticamente. Porém, você tem grandes intérpretes, grandes situações artísticas no meio desses filmes. Né? Tipo o Grande Otelo fazendo o papel de Zequete, que é um grande compositor de sambas brasileiro, né? E cantando esses sambas do Zequete no meio de um filme comercial. Então é uma coisa curiosa, né? Zequete é um artista de esquerda, é um artista que tem uma pauta política nas suas canções, né? Que foi um dos criadores do show Opinião, nos anos 60, que foi considerado
um filme, era uma espécie de show, né, teatro show assim, com vários compositores, o João do Vale, Zequete, e intérpretes, tipo a Maria Bethânia, né, que levavam aquilo no palco no Rio de Janeiro, basicamente. Né? Então foi um marco. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que esse show Opinião, que ficou um monte de tempo em cartaz, que foi um sucesso comercial, era uma coisa politicamente muito engajada. Né? O João do Vale, o Zequete, assim, compositores engajados, né? Politicamente, com uma pauta de esquerda. De repente, esse compositor Zequete, que tem uma pauta de esquerda, que é um cara, né, que tem uma índole de luta por direitos civis, direitos da comunidade favelada, direitos dos pobres, dos negros, né? Quer dizer, tem uma pauta assim bem vinculada com problemas sociais e com digamos assim, um projeto, né, de discutir esses problemas sociais através da arte. E de repente ele aparece lá no meio de um filme, através de uma personagem do Grande Otelo, como compositor que quer, né, sobreviver, compositor de samba, que quer sobreviver e lida com aqueles intérpretes que compram o samba dele e ele não recebe nem o crédito por ter sido o autor da música. Né? E aí, no meio do filme, por exemplo, o Grande Otelo aparece tocando uma caixinha de fósforo como ritmo, né? Que olha só, fazer a percussão numa caixinha de fósforo, que é coisa mais brasileira, né? Coisa mais autenticamente popular, porque quem que não pode comprar uma caixinha de fósforo, né? E você usa aquilo para fazer a percussão da tua música e canta aquilo sem nenhum tipo de acompanhamento, só a tua voz, né? Isso no meio de um filme comercial. Eu estou colocando isso em termos de controvérsia para vocês, né? Como é interessante, porque, por um lado, existe essa estrutura política que domina, né, o dinheiro, que domina o investimento em arte, investimento, porque ninguém pode viver de nada, né? As pessoas têm que viver de alguma coisa, né? Muitos artistas, por exemplo, têm profissões, poetas. Quem que paga para um sujeito escrever poesia? Drummond era funcionário público, né? Vários amigos meus poetas, ao longo da vida, tipo o Haroldo de Campos, grande poeta concreto, era advogado, né? Quer dizer, ele não vivia de poesia, ninguém vive de poesia, né? Poesia é alguma coisa que, de certo modo, mantém sua aura de autenticidade, exatamente porque não tem meio, né? Não tem como fazer aquilo se transformar numa máquina de dinheiro, né? Que por mais assim que você tenha uma edição, um best-seller em poesia, tipo Paulo Leminski, né? São 100 mil livros vendidos, né? Um best-seller da música popular, Roberto Carlos, quando ele lançava os discos dele, já tinham comprados antes do lançamento 1 milhão de discos. Os caras já encomendavam para poder ter o seu exemplar, né? Do mesmo modo, Roberto Carlos é um sujeito preocupado com a indústria, um compositor, um cantor, né? Que nasce no contexto de uma indústria fonográfica, de uma indústria da música. Mas também não dá para dizer que as coisas que o Roberto Carlos fez, né, no conjunto da obra, sejam meramente comerciais, né? Então tem esse pêndulo, né, esse vai e vem desse problema político relacionado à economia, relacionado ao investimento em arte, né? Esse é um lado. O outro problema, gente, e isso é uma coisa bem importante também para Adorno, né, é o problema do projeto político do poderoso, né, e o modo como a arte vai
participar disso, né, num contexto de um projeto político. Como citando aqui o nosso caso brasileiro interessante do ponto de vista do samba, né, que a gente estava comentando, é o Getúlio Vargas com o Estado Novo, né, no meio de uma ditadura, né, instaurada por ele, começa a promover uma censura política ao trabalho dos artistas. E com isso, promover determinados valores que ele considerava valores legítimos e despotencializar determinados valores que ele considerava prejudiciais, perniciosos, né? Isso faz a gente lembrar do Platão, da República. E aí você tem no meio do samba, né, testemunhos incríveis disso, né? Quando Wilson Batista compõe um samba chamado como é que é? Bom de São Januário, não havia inicialmente nenhuma referência a um operário, né? E aí, para ele poder aprovar a música para passar pela censura, ele teve que incluir a figura de um operário no meio da música, um cara que trabalha. Sou eu que vou trabalhar, né? É um dos versos da música, né? O bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. O verso era diferente antes, né? Então há uma imposição. Para o samba poder sair, ele tem que incluir os elementos desejados pelo poderoso. Durante a nossa ditadura civil-militar de 64, né, o Chico Buarque, por exemplo, para conseguir aprovar os sambas dele, né, tinha que fazer uns movimentos curiosos, assim, né? O mais famoso deles é a duplicidade, né, fonética entre a palavra cálice, que é o lugar onde você coloca o vinho, né, desculpe, com a palavra cálice, né? Então, supostamente, né, ele estava falando de um cálice, que é o lugar do vinho, né? Mas na verdade o que ele estava dizendo era cálice, cálice, que era o que a ditadura fazia com as pessoas, né? Que divergiam dela. Então essa imposição política aos artistas, ela gera tanto uma adaptação do artista a esse ambiente para que a arte possa continuar, quanto existe também a promoção de determinados produtos artísticos, né, de acordo com esse processo relacionado com a imposição de um poder, né? Há toda uma estética do poder, há toda uma aparência que, por exemplo, tinham as legiões romanas, o mundo nazista, ele persiste em grande medida até hoje em função da sua estética, né? Assim, os neonazistas, eles se apegam muito a uma estética nazista, né? Porque essa simbologia, esses elementos que são colocados no contexto das relações de poder, né? Porque você precisa de uma bandeira, você precisa de um uniforme, você precisa de um desenho da massa, né? Deixa eu só mostrar para você aqui, para vocês uma... Vou mostrar para vocês aqui umas imagens da estética nazista, né? E Hitler era
muito com próximo vocês às aqui artes, uma... né? Oi? Diga, Júnior, não entendi. Citei como o Hitler era próximo às artes. Eu visitei uma exposição essa semana que mostrava diversos quadros dele, inclusive partituras. Sim, e eles tinham uma ideia de arte decadente, né, e arte revolucionária. A arte A, moderna, decadente, judaica, né? é, E a clássica. vinculada, isso. E, e a ideia deles é que eles estariam sendo, então, revolucionários, né, com o projeto ideológico deles também. Né? Então, os elementos da estética, né? Vocês vejam essa obra aqui, O Triunfo da Vontade, né? Se alguém aqui viu o filme dos Bastardos Inglórios, né, do Tarantino, de certo modo esse tipo de relação é revisitado, né? Aqui essa cineasta, Leni Riefenstahl, né, fez esse filme O Triunfo da Vontade, né? Foi um filme, né? E ela é uma cineasta que ela construiu a imagem do nazismo nas telas, né? E do ponto de vista técnico, do ponto de vista da realização cinematográfica, considerada uma excelente cineasta. Né? Agora, do ponto de vista ideológico, ela fez a promoção do nazismo. Né? Então, vocês vejam como esses elementos, né, eles lutam entre si. E tem aspectos, né, da relação com a câmera que estão aqui. Olha, a imagem do Hitler, né, ele está sendo filmado, né, tecnicamente é isso que ocorre aqui. Ó. Ele está sendo filmado de baixo para cima. Qual é a representação, né, que é obtida quando vocês filmam a pessoa de baixo para cima? E olha o povo embaixo, na imagem de baixo. O povo está sendo filmado como uma massa, certo? Quem é o indivíduo aí? É o pai da horda, o Hitler. Né? E quem é o povo? O povo é essa massa filmada de que ângulo? Qual é o ângulo utilizado? Né? Eu falei aqui, o Hitler está sendo filmado de baixo para cima. E o povo, como é que ele é filmado? De cima. Oi? De cima. De cima para baixo. Né? Então, isso aí é proposital, gente. Isso aí não é uma coisa. Não é simplesmente. Vem aqui, Gordo. Soba aqui. Olha só. Vem. Olha quem resolveu participar da sessão. Olha para cá. Tá vendo? É isso que eu fico fazendo quando eu não estou brincando com você. O difícil é conseguir falar com vocês enquanto ele senta no meu colo, esse bicho grande. Enfim, vou baixar aqui um pouquinho para vocês verem ele melhor. O gordo agora ele está tendo que se situar. Chegou o bebê em casa, né? Ele ficou com medo do bebê. O bebê começava a chorar, ele ia para outro canto da casa. Olhava intimidado, assim. Ontem é que ele foi cheirar o bebê. Depois de 48 horas querendo saber que ET, né? O bebê é um ET. Daí ele foi cheirar, assim. O bebê começou a chorar e ele foi lá e deu umas cutucadinhas com o focinho, como se ele quisesse desligar o bebê, sabe? Assim, fazer alguma coisa para o bebê parar de chorar. É uma coisa muito bacana. Isso mesmo. A Helena selvagem e o gordo civilizado, exatamente.
Mas enfim, né? É um projeto político quando você filma o povo de cima para baixo e o Hitler de baixo para cima e corta a imagem, né? Como faz no Triunfo da Vontade. E que filósofo que foi utilizado aí nesse título, O Triunfo da Vontade? Que filósofo que foi utilizado aí? Utilizado, estou dizendo assim, de um ponto de vista pragmático. O Triunfo da Vontade. O que vocês imaginam aí? E foi muito difícil de desvincular daí a imagem desse filósofo do nazismo. Apesar de ele não ter absolutamente nada a Nietzsche. ver com o nazismo. Nietzsche. Então, a justificativa, né, do poder pelo poder, né, um projeto de poder do nazismo que está vinculado com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né, para a França, e uma espécie de volta por cima, né, do povo alemão, capitalizada, né, os ressentimentos do povo alemão capitalizados pelo Hitler, né, e transformados nesse projeto de poder que envolveu a nação inteira. Essa ideia do triunfo da vontade era da vontade de quem? É da vontade do Hitler, mas é dito o quê? A vontade do povo alemão. O povo alemão compra a história. Mas compra a história por quê? Porque as pessoas são suscetíveis às imagens, elas são suscetíveis aos sons, aos argumentos, elas são suscetíveis às manipulações. Então, estou falando isso, né, apenas com um exemplo histórico muito declarado, né? A Leni Riefenstahl é uma cineasta premiada internacionalmente, né? E até hoje ela não é considerada uma má cineasta. Não tem como considerá-la uma má cineasta. Porém, ela está envolvida com isso, com esse projeto de poder de construir um Reich de 1000 anos, para dar a volta por cima na derrota da Primeira Guerra Mundial, né? E impor, vamos dizer assim, uma disciplina ao povo alemão em torno de um projeto de poder, né, que acabou na, resultando na Segunda Guerra Mundial e todo o custo social, político, econômico, e inclusive, né, uma das consequências disso, com a derrota do nazismo, foi, a, foi o enriquecimento, né, dos Estados Unidos, em função do fato dos Estados Unidos ter retardado a sua entrada na guerra, ter produzido muitos filmes, ter vendido muitas armas, ter vendido muitos víveres para que as nações que estavam em combate pudessem seguir adiante, né? Produziu, obviamente, uma mudança, né, na lógica do poder mundial. E aí eles entraram na guerra mais para o final, mais para abater o inimigo, né? Quer dizer, entraram em 1942, a guerra começou em 1939. 3 anos, né? Eles capitalizando aquilo. E depois eles entram quando a Alemanha já não está mais tão bem das pernas assim, combalida especialmente pelo exército russo, né? Quem entra de fato na Alemanha com força é o exército russo, o exército soviético, né? E aí o resultado disso é o quê? Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né? E também, do ponto de vista artístico, sociocultural, a absorção por parte do Império Americano das técnicas nazistas, as técnicas de manipulação de massas nazistas, né? Eles já tinham as próprias técnicas deles, tá? Eles não precisavam necessariamente delas, mas tudo que permite vender
tudo que permite aumentar o poder de massificação do meu produto é bem-vindo, né? Então, o capitalismo mundial absorve essas práticas nazistas e transforma elas em propaganda, transforma elas em meios de manipulação das pessoas. Por exemplo, as pesquisas com imagem subliminar, né? Até os anos 70, a Coca-Cola, né? E depois isso aí teve eu não me lembro exatamente qual foi o ano que isso começou, mas eu acredito que foi nos anos 80 que foram proibidas as imagens subliminares em comerciais de televisão, em algum ponto ali. Por quê? Porque a Coca-Cola, por exemplo, incluía uma imagem de televisão é composta de 2 frames, tá? 2 frames. E aí, para vocês conseguirem enxergar uma imagem, precisa de 2 frames. Tá? Se for só um frame, você não enxerga a imagem. Você vê, mas não enxerga. Ou seja, ela te influencia, mas você não a vê. Aí eles incluíam esse um frame com a palavra beba Coca-Cola, com a expressão beba Coca-Cola. Qual é o efeito disso em termos de massa? Né? É uma influência subliminar, ou seja, as pessoas abaixo do nível da consciência delas recebem a mensagem beba Coca-Cola. Quando, né, daí teve uma discussão no Congresso americano sobre isso, eles acabaram proibindo o uso de imagens subliminares. Né? A frequência padrão, né, da gravação de discos também foi influenciada pelas pesquisas nazistas. A corrida espacial, né, o projeto Apollo, tudo isso foi influenciado pela ciência nazista voltada para o projeto da construção do Reich de 1000 anos. Né? Então, para vocês verem assim que o capitalismo ele não tem preconceito ideológico, né? No sentido, se camiseta de Che Guevara vende, eles vendem a camiseta de Che Guevara, mesmo eles sendo contra o Che Guevara, eles vendem. Por quê? Porque dá dinheiro. Né? Então tem esse outro aspecto, né, da crítica à, à indústria cultural, tá? São esses 2 elementos aí. A questão que vocês já tinham mencionado, né? Da elitização, do acesso à arte, né? Porque o povo ele vai ficar confinado ou às suas manifestações espontâneas ou aquilo que o poder quer que ele consuma, e não vai perceber manipulação no meio de tudo isso, e essa ideia mesmo da imposição de um padrão cultural político através das manifestações artísticas. Tá? Gente, em função de eu estar aqui nessa primeira semana do pós-parto, eu vou pedir a vocês a gentileza da gente interromper por aqui hoje para conseguir dimensionar um pouquinho aqui, porque eu vou ter a próxima aula das 9h40 e eu quero justamente dar um pouco de assistência aqui. Pode ser assim? Pedindo desculpas a vocês, né, e assim, apenas contornar um pouco as dificuldades, tá? Mas eu acho que foi uma aula interessante, não foi? Do ponto de vista da gente ver esse problema do Adorno agora de um modo mais generoso em relação a ele, com as preocupações dele, né? Acho que a gente é uma discussão importante para a nossa era, né? Para o nosso momento também, as questões aí de fake news e manipulação através da internet, para vocês pensarem como isso evoluiu, né? Usando o meio digital também. Na verdade, é apenas a continuidade de um processo histórico bem mais amplo, né, e antigo, que remonta a todas as ritualizações
de massa, né, da humanidade desde os primórdios, né? Em termos de psicanálise, por exemplo, a questão de totem e tabu, né? O patriarca da horda, né? A associação de poderes, né? Para manipular as pessoas, para manipular a massa, para manipular o povo, colocado como massa, né? Tanto assim que a gente fala mídias de massa, né? Comunicação de massa, né? Então, esse é um contexto muito interessante para vocês pensarem. Tá? Da próxima vez, eu gostaria de falar isso do ponto de vista do futurismo russo, tá? Me deter um pouco mais na obra de um poeta chamado Mayakovsky e o, a ideia de arte revolucionária, e aí o que aconteceu de fato no mundo stalinista e o que isso produziu como efeito também de uma política de Estado no, no contexto de um artista que aderiu à revolução como um projeto revolucionário, pensando também num projeto de arte revolucionária e a desilusão dele em relação justamente a essa política de Estado, né? Estado burocrático e manipulador da opinião pública. Primeiro, o compasso das duas coisas funcionando juntas, e depois o descompasso, quando o artista revolucionário quer continuar sendo revolucionário e o Estado se tornou um Estado já burocratizado, né, e sistematizado num projeto de poder, independente de que projeto é esse também. Mas eu quero mostrar muito mais. Vocês já entenderam esse problema da interferência do Estado, da interferência da política na arte. Mas eu quero aproveitar isso como uma oportunidade para mostrar o trabalho, né? Mesmo com o equívoco da ideia de arte revolucionária dentro da Revolução, equívoco no sentido histórico, né? Você mostrou um equívoco, como é possível, dentro de um equívoco, também a produção de uma grande arte. Né? E como a história é realmente irônica, a história é controversa, né? E esse pêndulo que a gente observa entre realização autêntica e entre realização inautêntica, ele é multifacetado, complexo de se observar, ele é cheio de riqueza e cheio de problemas. Né? E é a configuração, curiosamente, né, a gente volta ao berço disso no problema do Platão. Né? A própria controvérsia da arte no conjunto dos textos platônicos expressa a mesma coisa que o conjunto da história da arte no contexto sociopolítico também expressa. Né? Mas é apenas um caso no qual eu gostaria de me deter, muito mais para mostrar o trabalho do Mayakovsky e dos artistas revolucionários. Vamos dizer assim, usar essas relações políticas agora para mostrar obras interessantíssimas para vocês, do que propriamente para malhar em ferro frio, né? Que a gente já poderia encerrar isso hoje, mas eu queria avançar um pouquinho mais para vocês verem como nesse contexto, muitas vezes até mesmo de um equívoco, né? O artista se equivoca com relação ao projeto de poder, mesmo assim ainda há a grande arte, a grande obra, mesmo dentro de um contexto relativamente. Inicialmente não era um equívoco, se tornou um equívoco com a expansão do projeto de poder. E que isso expressa também a discussão entre Stalin e Trotsky, já nos primórdios da Revolução, curiosamente. Trotsky com a ideia de revolução permanente e Lenin e Stalin com um ponto de vista pragmático de que o povo não sabe o que quer e que precisa ser guiado, portanto. Né? Então,
a controvérsia platônica, né, atravessa a história e chega, né, no século XX, vivíssima através das ações humanas, né? E eu estou falando aqui sem juízo de valor, assim, no sentido de querer dizer qual seria o ideal, né? Quer dizer, o que, que deveria acontecer, mas falando simplesmente o que aconteceu e mostrando que, mesmo nesse contexto de equívoco, o poder da grande arte ele permanece intacto, independente das questões políticas, independente das questões sociais envolvidas. Tanto uma arte de elite como o musical americano do cinema, né? Fred Astaire. Procure na internet um filme chamado Ninótica. Pode ser até que a grafia aqui esteja errada, tá? Eu não tenho certeza da grafia, mas é Fred Astaire. Deixa eu até ver aqui rapidamente antes de sair. Vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se esse é o original ou se é o do Fred Astaire. Tá bom. Estava meio ciente do meu equívoco. O filme do Fred Astaire se chama Silk Stockings, né? Meias de seda. Meias de seda. Eu vou compartilhar aqui rapidamente também a tela com vocês, só para vocês verem isso. É um filme, assim, tecnicamente é um filme reacionário, assim, né? Politicamente reacionário. Por quê? Porque faz parte do contexto da Guerra Fria. Eles pegam um filme da Greta Garbo chamado Ninótica, um filme que é um filme romântico, né? Sério, assim, né? Um drama e tal, e transformam numa comédia musical de tiração de sarro do, enfim, do mundo comunista, né? Do mundo que não quer ser consumista. E daí a sedução do capitalismo, quando aqueles caras que estão dentro da cortina de ferro vêm para o Ocidente, eles ficam deslumbrados com o mundo do capitalismo e querem viver nele. Basicamente a história do filme é essa, né? Isso não quer dizer, né, apesar, né, de ser um filme que tem um ranço político assim muito controverso, né, não quer dizer que o filme em si, como um musical, seja um mau filme, muito pelo contrário, é um filme excelente, como expressão artística, mas ele carrega uma carga ideológica, né? Ele carrega uma defesa do capitalismo, né? Que ignora, por exemplo, a pobreza, que ignora a necessidade de produzir o pobre para ter o rico. E quem é o Fred Astaire no filme? É um sujeito rico, né? E nesse mundo não tem pobre. Os pobres são serviçais, né? Então, olha quanta coisa tem aí para se pensar, né? Quanta coisa tem para se pensar. O quanto esse tema, né, da relação de arte com política é um tema controverso que certamente vai gerar, assim como o tema de arte com religião, certamente vai gerar muita discussão, muita polêmica, né? Assim como o problema da política com a filosofia, como aparece ali no filme Triunfo da Vontade, né? A apropriação do Nietzsche, uma interpretação extremamente, né, assim, manipuladora do legado do Nietzsche, né, visando um projeto de poder. Assim como o Fred Astaire é utilizado, né, o roteiro e tudo, para a divulgação de uma propaganda no contexto da Guerra Fria, né, uma propaganda antissoviética, né,
cortinas de ferro, né? A ideia de que o pessoal que mora dentro das repúblicas socialistas soviéticas sejam, então, uns coitadinhos que estão prisioneiros do próprio país. Né? E que a gente aqui no mundo do capitalismo é que está certo. Né? Então, tudo isso é muito controverso politicamente, né? E, por outro lado, o filme não deixa de ser uma expressão artística legítima no contexto do teatro musical, né, transformado em cinema, no contexto da dança, no contexto de um grande artista que foi o Fred Astaire. Né? Então, o que acontece? É preciso ver o filme do Fred Astaire com um salo, né? Com um grão de sal, assim, é preciso ter uma certa cautela, né, de não engolir o produto inteiro, né? No sentido assim, se deixar levar ideologicamente pelo negócio, né? Como produto, visando manipulação das massas, mas por outro lado, né, é preciso ver através disso também a expressão artística da dança e da música que existem no filme. E até mesmo da comédia. E a música do filme é composta pelo Cole Porter, um dos grandes compositores americanos. Músicas inesquecíveis, né? Músicas românticas, por exemplo, inesquecíveis, que são cantadas por inúmeros intérpretes até hoje, né? Fora do contexto da Guerra Fria. Percebe? A coisa sobrevive ao contexto de época, que de certa maneira, né, participa desse mundo político ativamente, como, por exemplo, os filmes da Carmen Miranda eram filmes que visavam justamente no contexto da Segunda Guerra Mundial e da Guerra, um pouco da Guerra Fria, já no começo da Guerra Fria, também essa aliança entre o governo americano e o governo do Getúlio Vargas, né, chamada política da boa vizinhança. Por isso, aquilo que a gente falou da última vez do Zé Carioca, da Carmen Miranda, está nesse contexto, né, Disney e tal, da política de boa vizinhança. Tudo isso para vocês pensarem, tá? Eu coloquei coisas assim de um mundo de direita, de um mundo de esquerda, né, um contexto político controverso, barril de pólvora, né, político, e a arte ali no meio, independente de onde ela está, independente de qual mundo. Por quê? Porque a arte ela sempre teve, para a gente encerrar, a arte sempre teve que existir dentro de um contexto político. Certo? E isso, Ortega y Gasset é realmente uma coisa muito interessante do ponto de vista da luta política na Espanha, da luta política regional, do ponto de vista desse império, né, espanhol, que submete os pequenos estados que têm identidade cultural e geográfica no contexto disso que a gente chama de Espanha. Por exemplo, a Catalunha, por exemplo, o País Basco, que é o caso. Certo, gente? Então, muito obrigado por hoje. Semana que vem, vamos ver se a gente normalizou já a situação, tá? Vamos contar com o apoio político da Helena e do Gordo para ver se a situação se normaliza, tá bom? Grande abraço para vocês e pensem um pouco desse ponto de vista para a gente fazer uma discussão em cima. Dê uma olhada no Mayakovsky, na ideia do futurismo russo, tá? Nesse meio tempo, para a gente poder conversar a esse respeito. Tenham um excelente dia, um excelente restante de semana, tá bom? Um grande abraço para todos e para todas. Até a próxima.